Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu trouxe a vocês os conteúdos do segundo bimestre da disciplina de Língua Portuguesa. Nós vamos começar neste vídeo o estudo dos pronomes. Estudaremos os pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Nos próximos vídeos estudaremos também verbo, notícia, reportagem e charge. Mas vamos ao que interessa, ao estudo dos pronomes. Vamos começar com os pronomes possessivos. Pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso atribuindo-lhes a posse de alguma coisa. Ou seja, pessoal, pronome possessivo, como o próprio nome diz, ele atribui uma posse. É algo que pertence a alguém. Mas antes de qualquer coisa, você precisa lembrar que as pessoas do discurso são as pessoas que participam de uma conversa, de um diálogo. Essas pessoas podem estar no singular ou no plural. Exemplo: primeira pessoa do singular, que participa de uma conversa, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. No plural, nós temos também primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Quando as coisas, os seres, os elementos pertencem a essas pessoas, nós utilizamos os pronomes possessivos. Exemplo: se eu quero falar que alguma coisa me pertence, eu vou utilizar o pronome possessivo meu ou minha. Então, gente, os pronomes possessivos são essa parte azulzinha aqui da tabela, tudo bem? Não vai confundir com os pronomes pessoais retos. Possessivos: meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus e suas. Vamos ver um exemplo aqui na frase? Minha aula de inglês começa às 19 horas. Gente, de quem é a aula de inglês? A aula de inglês pertence a quem, né? Então, esse pronome minha está indicando a posse, é o pronome possessivo. Ele refere-se à primeira pessoa do singular, ao eu, no caso, certo? Agora, gente, nós vamos ver também os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos marcam a posição de um ser ou de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso. Como o próprio nome revela, demonstram as coisas no momento de texto, no momento de fala. Gente, parece complicado, mas é mais fácil do que você imagina. Vamos começar aqui olhando essa imagem dos dois meninos que estão conversando e estão, no caso, falando da mochila. O primeiro menino aqui é o falante, o balãozinho está apontando para ele, ele é o falante. A mochila está perto dele, então ele vai ter que usar o pronome demonstrativo esta mochila, porque o esta é utilizado para quando está próximo do falante. Agora aqui no segundo quadrinho, a mochila está com o colega do menino, só que o balãozinho continua apontado aqui para o falante, o falante e o ouvinte. Nesse caso, a mochila está perto do ouvinte, certo? Então, aqui o menino vai falar: essa mochila é tua. Por que ele utilizou essa? Porque ele é o falante e o objeto está próximo do ouvinte. Agora, aqui no terceiro quadrinho, nós temos a mochila longe dos dois meninos. Se o objeto, se a coisa estiver longe do falante e do ouvinte, nós vamos utilizar o pronome aquele ou aquela, ou então aquilo, tá bom? Vamos, então, resumir isso que nós aprendemos dos pronomes demonstrativos aqui na tabela. Os pronomes demonstrativos da primeira pessoa, ou seja, do falante, do eu, do nós, são este, esta, estes, estas e isto. O isto é um pronome invariável porque ele não tem plural. A gente não fala istos, correto? Então, gente, este,
esta, estes, estas e isto são para demonstrar os seres ou coisas que estão perto do falante. Como nós vimos aqui nesse primeiro quadrinho. A mochila está perto do falante. Por isso que ele utilizou esta. Já os pronomes demonstrativos da segunda pessoa são esse, essa, esses, essas e isso. Lembrando que o isso é um pronome invariável porque ele não tem plural. Você não fala issos, correto? Eles são usados para demonstrar os seres ou as coisas que estão perto do ouvinte. É o exemplo aqui que nós vimos do segundo quadrinho. A mochila já estava perto do outro menino que só estava ouvindo. Então, por isso, utilizamos o essa. E os pronomes demonstrativos da terceira pessoa são aquele, aquela, aqueles, aquelas ou então aquilo. Lembrando que o aquilo é invariável porque não tem plural. Você não fala aquilos. Eles são usados para demonstrar as coisas que estão distantes do falante e do ouvinte, como nós vimos aqui no último quadrinho. Aquela mochila é dela, porque está longe tanto do falante quanto do ouvinte. Tá bom? Pessoal, nós temos mais um uso do pronome demonstrativo. Vejamos esse segundo exemplo. Roberto não fez o dever de casa. Isso não é correto. Esse pronome demonstrativo, isso, está se referindo ao quê? Ao Roberto que não fez o dever de casa. Então, eu estou querendo demonstrar algo que já foi mencionado, que já foi falado antes, lá atrás, tudo bem? Então, o pronome demonstrativo também pode ser usado dentro do texto para falar de alguma coisa que já foi mencionada ou até mesmo que eu ainda vou mencionar, que eu ainda vou dizer, tá bom? Galera, vamos dar uma pausa, uma respirada, porque agora nós vamos começar outro tipo de pronome, o pronome interrogativo. Vamos lá? Pronomes interrogativos. Como o próprio nome diz, ele vai estar em frases que vão formular perguntas. Pronomes interrogativos são aqueles usados para formular perguntas. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Podemos identificá-los pela forma de escrever, pois começam sempre com QU. Quais são esses pronomes interrogativos que você usa para fazer pergunta? Qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, que ou quem. Lembrando que variáveis são aqueles que possuem singular, plural, masculino e feminino. Invariáveis são aqueles que não se modificam. Você não vai falar, por exemplo, quens no plural, por isso que ele é invariável, tá bom? Olha um exemplo aqui. Quantos pães você comprou? Qual é a pergunta que eu estou fazendo? Não é quantos com QU, por isso aqui nós temos um pronome interrogativo. Moleza, né? Agora vamos para o último tipo de pronome, que é o pronome indefinido. Como o próprio nome diz, indefinido é algo desconhecido ou que não quer se revelar. Por isso, os pronomes indefinidos referem-se às coisas de modo geral, de modo vago ou impreciso. Quais são esses pronomes indefinidos? Temos os variáveis, que têm singular e plural, que têm masculino e feminino. Também temos os invariáveis, que nunca vão ser modificados, tá bom? Exemplo aqui. Alguém me chamou do outro lado da rua. Gente, eu conheço quem foi essa pessoa que me chamou? Não, ela é desconhecida. Ou então eu não quero revelar quem ela é. Por isso que eu falei alguém. É alguém desconhecido, é alguém que eu não quero revelar o nome. Está impreciso, está falado de maneira vaga. Eu poderia também utilizar de uma maneira bem geral. Exemplo, todo brasileiro gosta de futebol. Aí eu pergunto para você, eu especifiquei quem são os brasileiros que gostam? Ou eu falei de uma maneira geral, que todo brasileiro gosta? Se eu falei de uma maneira geral, esse todo é um pronome indefinido.
certinho? Agora eu vou deixar vocês com uma atividade para treinar esse conhecimento aí dos pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Você vai responder aí, você pode imprimir essa atividade ou você pode responder, colocar as respostas no caderno para depois me enviar, tá bom? Lembrando que eu quero receber essa atividade até o dia 11 de julho, certo? Vou ler aqui a primeira atividade para você ter uma ideia de como que vai fazer. Leia a tira a seguir. Aqui nós temos o Calvin, que é o menininho, e o Haroldo, que é o seu tigre. Você sabe de onde vêm os bebês? Não. Queria saber como é que se descobre isso. Vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camiseta. Você veio de Taiwan. Gente, de acordo com essa tirinha, você vai responder para mim. No segundo quadrinho aqui, a palavra isso está se referindo e demonstrando algo que já foi dito anteriormente pelo menino Calvin. O que ele quer dizer com isso? Então você vai escrever aqui a resposta para mim, tá? Ao todo, pessoal, são 11 questões, ou são 12, para você me responder e entregar até a data de 11 de julho. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me chamar aqui pelo Instagram ou então até mesmo pelo WhatsApp que eu vou atender, certo? Até mais e tchau, tchau!